Brasil de Fato Entrevista. Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje nossa conversa é com Edmilson Rodrigues, eleito prefeito de Belém pelo PSOL. Essa foi a única capital em que o partido ganhou nas eleições do último domingo. Edmilson já foi prefeito de Belém entre 97 e 2004 em 2 mandatos consecutivos, quando era na época filiado ao PT. Atualmente é deputado federal do Pará. Na entrevista, Edmilson fala sobre os projetos antigos que quer retomar e sobre os programas novos para a cidade, além de analisar a importância de derrotar a extrema-direita. Foi uma linda vitória. Eu creio que o fato de ser a única prefeitura do PSOL aumenta a responsabilidade. Uma cidade que tem grandes problemas estruturais, pouca capacidade de investimento, qual é o caminho? É um governo participativo, então retomando a experiência do Congresso da cidade, com ampla participação popular, e é um governo com propostas, ideias novas, que na verdade vai resolver velhos problemas, né? Ao mesmo tempo será um governo com capacidade de diálogo, ou ela é exercida ou fica inviabilizado o governo. Esquerda no poder em Belém. Governar uma cidade pobre e periférica, que tem invisibilidade nacional, nas condições do capitalismo dependente, antissoberano, um governo que destrói a soberania, destrói as possibilidades de um desenvolvimento que alie democracia, justiça social, equilíbrio ecológico. Então, particularmente nesse período mais recente de fascismo, ganhar tem um sentido de derrota do fascismo. Nós vencemos aqui o candidato do Bolsonaro. Isso não é pouca coisa. Aqui o velho da Havan teve atuação. Era uma das poucas capitais onde poderia vencer, porque já tinha sido derrotado em outras. Era aqui e em Fortaleza. De modo que nós enfrentamos o ódio, as fake news, uma máquina poderosa de fake news, uma mentira e uma compra de líderes anticristos que se falam em nome de Deus. Grandes líderes, igrejas das mais importantes evangélicas, sendo bombardeadas todos os dias, em cada culto, demonizando a minha figura. Então, para muitos crentes, pessoas do bem, pessoas pobres, pessoas humildes, sendo levadas a acreditar que eu não podia assumir a prefeitura, porque o Edmilson implantaria nas escolas banheiros unissex para crianças de 6 anos, praticar sexo com um coleguinha, que nós iríamos trocar sexo de crianças a partir de 9 anos de idade. Então, tudo isso de forma muito massiva, como ocorreu com outros políticos de esquerda ao longo da história, e na história mais recente, né? No caso, a eleição do Bolsonaro, ela é fruto de um crime, né? De uma máquina criminosa para divulgar mentiras e destruir realmente a imagem de toda a esquerda, tendo como alvo quem governou o país, o PT, se apoderando de erros que ocorreram, mas transformando os erros numa invenção da esquerda e se apresentando como a nova política, né? Ou a antipolítica, né? Então nós sofremos isso de forma muito profissional. Foi uma linda vitória. Eu creio que o fato de ser a única prefeitura do PSOL aumenta a responsabilidade, né? Uma cidade que tem grandes problemas estruturais, né? E pouca capacidade de investimento, qual é o caminho? É um governo participativo, então retomando a experiência do Congresso da cidade, com ampla participação popular, e é um governo com propostas, ideias novas, que na verdade vai resolver velhos problemas, né? Ao mesmo tempo será um governo com capacidade de diálogo, ou ela é exercida ou fica inviabilizado o governo. Então nós vamos conversar com as universidades, nós
nós vamos começar com os movimentos sociais, né? A participação popular é importante, a participação direta, mas as entidades da sociedade civil são fundamentais. Nós tivemos na nossa campanha movimentos como o MST, o Levante da Juventude, né? E vários outros movimentos, o MAB, né? A juventude dos partidos que compuseram a frente foram partidos importantes. No segundo turno foi incorporado mais o PSB, de modo que todos os partidos do campo democrático, popular, participaram da nossa campanha, ou no primeiro ou no segundo turno, no caso do PSB, que teve candidato no primeiro turno. Então foi uma vitória linda, uma festa, porque em 96 eu vi ambulantes fabricando, vendendo bottom e bandeiras e camisas, e agora eu vi novamente as pessoas fazendo campanha sem necessidade de pedir pagamento. Nós perdemos o controle das pessoas que estavam nas ruas fazendo passeatas, carreadas, bicicleteadas, enfim, uma coisa linda realmente. Então uma grande vitória, né? Eu acho que ela também tem um lado bom, que a falta de visibilidade, por conta do risco de um fascista governar Belém, acabou gerando uma comoção e uma decisão de pessoas que nunca haviam se manifestado em relação a alguma candidatura de Belém. Renda mínima. O renda mínima é uma coisa tranquila para nós. Por quê? Porque nós implantamos quando não existia a Bolsa Família, o Bolsa Escola. Então nós tivemos que cadastrar as pessoas. Hoje, o cadastro é uma responsabilidade de 5.570 e tantas prefeituras do Brasil. Tem um cadastro único, né? Mas tem um cadastro do Bolsa Família. Então, em Belém tem 121 mil famílias cadastradas para ser Bolsa Família. Se tem renda, nós podemos completar até o valor de R$450, que é mais ou menos o valor da cesta básica em Belém. O complemento, alguns vão receber cheio, 450, porque há muitas famílias que estão em extrema situação de vulnerabilidade. Então nós vamos ter um governo proativo, nós vamos fazer busca ativa. Criança está na rua, nós vamos saber onde ela mora, vamos procurar a família e constatar a situação de miséria e sem burocracia garantir alimento para essa criança. E ao mesmo tempo providenciar a documentação, porque quem não tem Bolsa Família ou quem não conseguir auxílio emergencial é porque não está cadastrado, e não está cadastrado porque sequer tem documentos, nem cidadão, né? É como se não existisse para o Estado brasileiro, um Estado tão poderoso, uma das maiores economias do mundo. É uma coisa inadmissível. Então, no nível municipal, nós temos que mostrar que essas pessoas merecem ser visibilizadas, elas merecem ser objeto de políticas que garantam o exercício da cidadania. E essa vai ser a busca. Então, para nós vai ser tranquilo, já temos equipe, já temos conhecimento, já há cadastro. Então, o valor que cada família recebe já é conhecido e, ao mesmo tempo, nós vamos ter equipes para conhecer, descobrir onde moram, como moram essas crianças que estão nas ruas, nas esquinas, trabalhando, as famílias que estão passando fome, os bolsões de miséria, né? E para isso, a participação popular e a descentralização administrativa são fundamentais. Porque se a gente tem gente participando nos vários distritos, dos 71 bairros de Belém, mais facilmente saberemos onde estão os problemas, onde estão as famílias mais carentes, onde está havendo alagamento, e aí maior conhecimento da realidade concreta, da vida do povo. Centros pós-Covid. As sequelas têm sido regra praticamente em todos que foram curados da Covid, né? E nós temos que trabalhar. De que modo? Baseado já no quadro da prefeitura, mas se necessário, fazendo convênio com a Universidade Federal,
do Pará, ou com a UEPA, o estadual, ou outra universidade que queira colaborar, para montar um quadro de profissionais na área da medicina, da psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, né? Fisioterapia, porque alguns têm problema de locomoção, outros têm problema de fala, né? Outros têm problema mesmo de esquecimento, né? Então tem que ter neurologista, não necessariamente neurocirurgião, mas neurologista, né? Psiquiatra. A depender do problema tem que ter uma solução especializada, né? Alguns têm que ter tratamento de longo prazo, outros talvez tenham diagnóstico seguinte, ou prognóstico triste, não mais recuperarás. Mas outros dirão, olha, a minha situação é de locomoção, mas com fisioterapia tenho certeza que dentro de 2 meses, 3 meses estarei bem. Então, para cada caso, o importante é ter um local, aí, mediante convênios podemos ter, ou num lugar como um hospital, Betina Ferro da universidade, ou aluga-se. A coisa mais simples da prefeitura é alugar um casarão bem estruturado para funcionar, comprar os equipamentos, remanejar equipamentos, para cuidar. Você está acompanhando a conversa com o prefeito eleito em Belém, Edmilson Rodrigues. Ele já falou sobre a esquerda no poder em Belém, o renda mínima e os centros pós-Covid. O tema agora é projetos novos e antigos. Quando nós lançamos a Belém das Novas Ideias, alguns perguntavam, e aí, Edmilson, mas vai voltar a política de renda mínima, o Banco do Povo, a estratégia de saúde da família, aquele programa Pacto Regional, Agricultura Urbana? Assim, é o seguinte, tem velhos problemas que são solucionados com novas ideias. O que foi bom de experiência tem que voltar. Mas hoje é um outro nível. Hoje eu posso dizer que a educação necessita garantir a professores e alunos em cada escola o acesso ao Wi-Fi. Que os alunos necessitam, se eu quiser que eles pesquisem, de um chip 4G. Nós vamos ter que gastar um pouco, mas não é nada estratosférico, para viabilizar para as crianças, os alunos, os professores, por que não? Né? Contrato, para poder ver sinais de internet. Eu vou procurar órgãos estatais, ver se realmente se consegue fazer com parceria. Mas, de não sendo, faz-se um trabalho de compra, de licitação, no pregão, e instala-se nas 100 e tantas escolas, 76 escolas municipais, né? Modems que garantam sinais seguros de internet. E assim, nas praças, nós temos que ver qual a tecnologia, porque no espaço público, naturalmente, um modem facilmente seria levado, mas não vamos garantir forma de viabilizar um jovem esteja na praça, namorando, ou numa roda, e podendo pesquisar, podendo dialogar, ler uma piada, ou quem sabe sair da escola para fazer um trabalho numa mesa de praça, por que não? Ou para brincar, se divertir, mas se quiser jogar, né? Usando a internet. Isso é um direito hoje. E nós temos que avançar, né? Recuperar o que foi feito. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, nós alcançamos 44%. Hoje está em 22,25%. Uma perda grande. Nós queremos alcançar pelo menos 75%, que assim estaremos alcançando 100% do sistema. Muita gente tem plano de saúde, mas nem todo mundo, a grande maioria não tem. Então, isso é uma ideia nova para resolver um problema que, de alguma medida, foi destruído. Nós andamos para trás, né? Patrimônio histórico é um desafio. Vamos recuperar o que foi feito, né? Mas quem sabe o mercado de São Brás foi privatizado agora, por uma concessão feita às vésperas
da saída do prefeito, né? Nós vamos tentar reverter. Se houver eiva de irregularidade, que não há estudos técnicos, não houve participação dos órgãos, é um patrimônio arquitetônico tombado pelo IPHAN, né? Então, se houver irregularidade, nós vamos reverter esse contrato. Eu não vou cumprir. Doa quem doeu. Porque é um patrimônio construído com dinheiro público, secular, que tem que servir para dar dignidade aos feirantes. Qualquer pessoa que vá ao mercado Cibrás compra do pirarucu ao camarão rosa, a farinha da melhor qualidade, amola uma tesoura, conserta um sapato, compra ervas medicinais, compra vela para quem é um bandista ou não, porque todas as religiões usam velas. Então, de tudo você compra. Qualquer artista paraense, qualquer colecionador de música que queira ter todos os artistas paraenses que de alguma maneira, em algum momento gravaram alguma música, você encontra no mercado, e só no mercado São Brás. É claro, edições feitas de forma artesanal, não sei se com acordo de direitos autorais, mas a verdade é a seguinte, que artistas que já partiram podem ser conhecidos se você parar no mercado de São Brás. Isso é lindo. Agora, ele pode ser reformado, pode receber mezanino, pode ter uma salinha de projeção em cima, um café para um empresário sentar, fazer negócios, com ar refrigerado, um restaurante digno, pode. E nós vamos ver em debate com os feirantes, com a comunidade, qual é o melhor projeto e realizar esse projeto. As casas que hoje estão abandonadas, antigos comércios abandonados no centro histórico, nós temos um projeto de habitação no centro. Então nós vamos negociar, porque o Estatuto da Cidade e o nosso plano diretor urbano permitem que um proprietário negocie, faça um consórcio urbano. Eu digo assim, aí eu posso fazer 30 apartamentos. Está abandonado. Vamos negociar o número de apartamentos e tu vais viver de aluguel ao invés de ficar aí, tendo o teu patrimônio. E quem quiser colaborar, vai colaborar. E nós vamos poder garantir moradia no centro, que significa presença humana, menos insegurança, né? E o direito de morar pode ser para servidor público, pode ser para cidadão comum, né? Então não tem limite. Agora, se o empresário não quer colaborar, desapropriação é o caminho, né? E nós vamos fazer isso dentro da lei. Desapropria, deposita o valor, né? E com isso realiza a recuperação de imóveis, refuncionaliza os. Você preserva quando usa, quando abandona, ninguém segura. Porque há ervas que vão tomando conta, entrando nas fissuras das alvenarias, aumentando de volume, e de repente os prédios, as arquiteturas também morrem. Porque tudo que é sólido pode desmanchar no mar. História de Belém. Belém é uma metrópole com alto grau de pobreza. Beleza, força cultural, uma história de resistência. Aqui a cabanagem se realizou e a única revolução brasileira com governos populares enfrentando o Império, enfrentando as forças britânicas convocadas pelo Império, de modo que essa tradição de resistência tupinambá, mas também negra, a resistência cabana, ela se mantém no imaginário e isso faz com que seja uma cidade muito polarizada. Vivemos períodos áureos econômicos. A reconstrução após o terremoto que abalou Lisboa, no período pombalino, Marquês de Pombal não à toa mandou o seu meio-irmão
Mendonça Furtado para governar o Maranhão e Grão-Pará, que gostou de Belém, transformou em Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém, e daqui as drogas do sertão, exportadas, baseadas no trabalho escravo, indígena, para a reconstrução de Lisboa. Depois, até o início do século XX, 1912, quando houve a debacle do chamado período gomífero, onde a borracha era produzida somente na Amazônia, exportada, e favoreceu o desenvolvimento econômico de outros países, favoreceu o desenvolvimento industrial, porque a borracha foi fundamental no século XIX para a indústria automobilística e outras indústrias desenvolverem. Só que desde a debacle da borracha em 1912, Belém entrou num grau de pobreza aprofundada, uma espiral de pobreza muito grande. Então nós só tivemos um alento, paradoxalmente, no momento da Segunda Guerra, porque a aliança que o Brasil fez com os Estados Unidos, Inglaterra, os países aliados, implicou em pagar o dobro do preço internacional da borracha. E novamente houve alguma virtuosidade econômica. Acontece que a guerra também, felizmente, acabou, e cerca de 50 mil famílias nordestinas que vieram fazer a coleta no meio da floresta da borracha acabaram migrando para as grandes cidades. Então Belém ficou inchada de gente e, ao mesmo tempo, com uma pobreza ainda mais aprofundada e com uma falta de infraestrutura ainda mais grave, porque até então as terras altas eram ocupadas. No pós-guerra, as terras baixas, as chamadas Baixadas de Belém, as áreas alagadas ou alagáveis, ficam na cota abaixo da cota 4, do nível 4, e, portanto, no inverno amazônico, como neste período, nós temos toda essa área que representa 48%, 49% do município alagada. Então, é uma cidade de muito difícil administração, mas foi aqui que a gente ganhou a eleição. Você acabou de ouvir o BDF em entrevista com Edmilson Rodrigues, eleito prefeito de Belém pelo PSOL. Ele analisou o cenário político no Brasil, no Pará e em Belém, destacando os desafios para a superação de desigualdades na capital paraense. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação: Daniel Lamir. Entrevista: Catarina Barbosa. Edição: Vanessa Nascimento e Emerson Ramos. Coordenação: Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.